Vamos ver como é que a gente tá, como é que tá essa situação aqui. Não sei se vocês têm uma estrutura muito diferente da minha, mas não deve estar muito diferente. A gente tem lá uma pessoa, uma classe base com alguns dados base, né? Tá aqui. E aí um cliente e funcionário herdando de pessoa. E basicamente depois uma classe conta que tem um titular que é um cliente, tem um gerente aqui, que é essa ligação que vai lá em cima, que é um funcionário do banco, pertence a uma agência, né, da classe agência, e tem uma coleção de transações, beleza? É isso, é mais ou menos isso que vocês têm aí. Essa enumeração entrada e saída a gente criou para atribuir a essa propriedade aqui, para ficar mais elegante. Vou fazer o seguinte, vou criar um cadastro de cliente aqui então. A gente tinha separado mais ou menos dessa forma, tinha a lógica, tinha o web e tinha o Windows ali. Não sei se cheguei a criar vou criar um formulário novo aqui. Pode botar direto embaixo, Aonde, Romero? Botão direito. Add. Pode, só que na verdade eu quero criar uma classe que vai herdar de form, de uma outra classe form, que é do Windows Form. Então eu até posso, mas daí no caso a mais adequada para mim aqui seria essa aqui, o Windows Form, que também é uma classe, só que ele me pede o nome aqui, quer ver? Ó? Vou fazer aqui então, cliente, vou botar cadastro. Que também não deixa de ser uma classe, tá? Porque se tu olhar o código, fonte dele, deixa eu matar esse cara aqui, ó. Ele é uma partial, certo? E ele já traz algumas coisas relativas ao Windows Form, né? Ele já traz aqui uma estrutura para inicializar Windows Form. E aqui é a minha classe. Note que ela herda de form, tá? Que ela também é uma parte. Então, na verdade, me poupa trabalho. Eu poderia botar a classe crua, mas eu teria que dizer daí, que herda de form. Teria que dizer que tem uma outra parte que vai guardar lá a questão do design. Mas isso indifere. Deixa eu só fazer aquela matação tradicional do SkyDrive aqui. Para ele não me encher o saco. Então vamos lá, como é que a gente montaria? O que a gente tem em cliente? Né? O que a gente montaria aqui? A gente tem em cliente nome e sobrenome. Tá, a gente tem, então eu vou botar aqui desenhar praticamente, tá? Se vocês quiserem fazer mais bonitinho que eu, façam. Text box, nome e sobrenome. O que mais tem em cliente? CPF, né? Text box, CPF. Eu vou dar um espaço para botar os labels. O que mais tem? O que mais tem no cliente aí? O que mais tem no cliente, pessoal? Data de nascimento. RG, tem RG? Não, eu tô falando da nossa classe. CPF já coloquei ali uma ali. Vamos ver um date time picker. Data de nascimento. Ok? Tá, vamos colocar uns labels aqui então para ficar bonitinho. Label. Label. O que mais? Label.
label. Cara, parece que está sobrando. Então, esse label aqui, vamos às nossas propriedades aqui, properties, vou fixar aqui para dar os nomes. Label. O texto que eu quero nele é CPF. Beleza? Aqui, nome. Aqui, sobrenome. Aqui, data de nascimento. Beleza? Vou trocar o nome também da textbox para ficar mais amigável. Aqui vou chamar de txt nome. Opa, não é, aqui é CPF, né? CPF. txt nome. txt sobrenome. Aqui chamarei de date picker, DTP, data nasce. Ok? Teria de ter aqui um botão também pelo menos para salvar, né? Nome btn salvar. Qual que é? Date picker. Vou aqui salvar. Ok. Vocês podem fazer algo mais bonitinho que eu, não tem problema. Existem várias formas de fazer um cadastro alinhadinho, dá pra te botar uma tabela aqui pra colocar os controles e tal. Eu não tenho muito tempo de fazer isso, de acertar, mas aí ele fica elástico, né? Gênero, tem gênero? Tem gênero. Beleza. Gênero. Gênero eu vou botar uma option, um radio button. Tá? Radio. Sim. Eu preciso de dois, né? Na verdade a gente pode agrupar isso também, eu não sei se ele agrupa. Vamos ver aqui no container. Uma group box. A gente põe nessa group box, põe esse radio, vou dar um recortar, colar aqui dentro. Recortar, colar aqui dentro. Então aqui a gente chama de gênero masculino, feminino, vou mudar os nomes também. Tá horrível o meu formulário. Horroroso pra caralho. Vamos fazer assim pra ficar bonito. Olha que horror. Certo? Tem um formulário. Tem um formulário, né? Tem um formulário.
vou dizer o seguinte, vou dizer que começa aqui, e por enquanto onde é que estão meus botões? Vamos rodar, olha só que legal, vai abrir o meu formulário antigo, tá? Claro, por quê? Porque eu criei meu formulário antigo e a minha aplicação Windows, aqui na main ela está dizendo, olha, começa aí a aplicação com o Form 1, tá? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer para ele abrir um formulário principal, que seria que vai abrir algum tipo de menu, tipo, para escolher os demais formulários, que a gente vai ter vários. Vou transformar esse Form 1, então, num formulário que seja o principal. Né? Vou colocar aqui, vou matar esses caras. Vou transformar isso aqui, esse botão adicionar. Não, vou matar também. Posso fazer um menu? Posso. Mas acho que é mais simples a gente fazer um botão, mas eu posso mostrar para vocês como a gente faz um menu. Menus. Menu. Aqui o menu. Vamos lá, menu item. Tá? É o antigo, né? Matou. Bom, outro formulário daí. Isso. Menu strips. Vou botar no menu aqui. Coloquei o menu. Daí, na verdade, sim, o menu ele se monta você só escolhendo o tipo que é e digitando aqui o termo, né? Por exemplo, aqui, ó, eu venho aqui de botar aqui, ó, cadastro. Por exemplo. E venho aqui e coloco o cliente. Depois vocês vão criar depois futuramente as agências. Vocês vão criar as contas. Nós vamos criar os funcionários. Opa, só para variar aqui, vamos fazer assim, ó. Ao invés de colocar um item, vou colocar um separador, só para fazer uma balaca. Contas, que mais a gente tem? Funcionários. O que mais a gente tem? Eu selecionei um separador. Aqui do lado, ó, Roger, aqui ó, ele abre, aí eu selecionei um separador. Tá? Bom, isso aqui, belezinha. Vou colocar já nesse cara, vou aproveitar que eu estou aqui, vou botar um status strip, que é um cara que fica aqui embaixo, que a gente pode botar uma label para dizer qualquer coisa de qualquer coisa. Tipo assim, uma label, eu vou criar uma label aqui se eu quiser dar uma mensagem, alguma coisa que não tem uma saída específica, vou criar ela e vou dizer o seguinte. Opa, fiz uma merda aqui. Sem querer, dei 2 cliques. Venho aqui nas propriedades, vou dizer que o texto não tem nada. E vou chamar essa label de LBL info, por exemplo. Se eu quiser dar uma informação, alguma coisa. E aí, então, se eu rodar nesse momento, a gente tem algo assim, com erro. Porque eu apaguei lá o meu botão, né? Estava aqui escrito já um código para usar. Isso aqui também. Não quero mais. O que mais? É isso? Parece que sim. Então aqui a gente tem o menu, cadastro, tal. Não faz nada ainda. Estamos preparando para o terreno. Né? Mas qual é o segredo? Tá? O segredo é o seguinte. Aqui é fácil. No Windows é fácil porque é só ir clicando, né? Se eu clicar em cadastros e dar 2 cliques em clientes, ele vai vir para cá. E aí eu simplesmente digo o seguinte. O que eu quero abrir aqui? Eu quero abrir aqui aquele meu outro formulário. Tá? Então faz o seguinte. Como é que é o nome do formulário? Cadastro de clientes. FRM, por exemplo, recebe new cadastro cliente. E aí eu digo FRM cliente show dialog. Por que show dialog? Porque eu quero que eu não volte, eu quero que fique modal, tá? Que eu não preciso, para não dar muita confusão. Então a gente faz assim, ó.
Tá? Beleza? Tu instancia ali. Sim, mas o código tu não precisa ver, tu sabe. Pensa, olha. Tu criou uma classe chamada cadastro cliente, que é o formulário, certo? Cria uma instância dessa classe, um objeto, e aí chama o método showDialog. Aqui, ó. Poderia ser o show. Sim? Poderia. Qual a diferença do show e do showDialog? O show e showDialog, a diferença é essa. Ó. Eu crio aqui, X para lá, e ele permite, o show permite eu ter várias instâncias. Tá? Vou deixar show mesmo. Fica essa bagunça aí. Tá? Olha aí. Beleza? Até agora, sem nenhum mistério, certo? Quem é que tá perdido? Quem não tem computador? Hã? Como assim, puxa? Cara, pega uma cópia de alguém aí, cara. Beleza? Vou ensinar uma manha pra vocês, que é uma manha que, na verdade, eu não costumo ensinar, porque eu, na verdade, eu forço a vocês raciocinarem um pouco na lógica e tal. Que é o seguinte, ó, quando a gente cria, qual é a ideia da gente instanciar objetos, né? A gente tem assim, ó, tá? A gente diz o tipo, certo? O nome do objeto, que no caso é a classe, né? O nome do objeto, e aí instancia com algum construtor. Normalmente um padrão aqui, tá? Beleza? Existe uma forma abreviada de fazer isso no C#, dependendo do framework, que é só dizendo aqui, ó, var. Não precisa dizer o tipo. Porque o tipo, obviamente, se tu for instanciar direto, ele já vai saber que tipo é, porque tu já deu o construtor. Então ele assume, daqui para baixo, ele assume que ele vai ser sempre desse tipo que tu está dando na primeira declaração. Então isso é um pouco de trabalho. Tá? Um pouco de digitação. Bom, o que eu quero fazer lá no formulário de clientes? O que eu espero que a gente faça? Né? Vamos lá no salvar, então. Uma instância de cliente, ok? Vamos lá, então vamos usar aqui um novo, aprendemos aqui um novo, uma instância de cliente. Acho que aqui, ó, para aparecer cliente, a gente tem que dar um using lá, né? Banco.lógica.cliente, tem que dar um using lá em cima. Banco.lógica. Certo? E aí vamos pegar tudo que está no formulário, nas caixinhas que a gente colocou, e vamos botar nas propriedades da instância. Sim? Ponto. Nome. CPF, né? A ordem, né? A ordem correta. Recebe txtcpf.text. Por que .text? Porque txtcpf é uma instância de um objeto textbox. Ele tem muitas propriedades. Olha só. Ele tem a propriedade que diz o alinhamento do texto, o tamanho do texto que pode entrar. Ele tem muitas propriedades. E a propriedade que eu quero é a text, que guarda o texto que foi lá digitado. Beleza? Nome. Txt nome. Text. Okay? Sobrenome vai receber txt. Opa. Text. Oi? Não precisa. Tá? Aqui não. O que mais tem lá? Data de nascimento? Eu não tenho data de nascimento. Eu não implementei data de nascimento. Mas vamos ver o que eu tenho então. Eu tenho o limite do cheque especial. Quem tem, coloca ali, tá? O gênero. É uma classe tipo form. Não, no Windows. Form, Eu tenho gênero, bem lembrado. O que eu botei no gênero aqui, né? O que eu botei lá? É radio button, né?
masculino e feminino, ele, deixa eu me lembrar como é que ele trabalha com isso, se é checked ou não. Ó, se está checado, é porque foi colocado lá o verdadeiro, né? Então ele volta isso aqui, olha aqui a definição, ele volta um booleano, certo? Então o que eu tenho que fazer? O que é o meu masculino e feminino, né? O masculino e feminino é uma enumeração, né? Então eu vou ter que fazer um if aqui, inevitavelmente. Então eu vou ter que checar se o meu radio button, radio button, isso? Masculino, se estiver checado, checked, tá? Aí então cliente.gênero. Ah, não tem gênero também? Sexy? Não tenho, sou um merda. Vamos ver, vou implementar então, pessoal, para não ficar tão ruim. Na pessoa, né? Sim, exato. Prop é o tipo. Mas a gente não tem uma enumeração de gênero. Eu criei só para entrada e saída. Então eu vou dizer o seguinte: a gente fez a entrada e saída das transações. Mas eu vou criar uma enumeração aqui. Public enum gênero. Beleza? Masculino e feminino. Ok? E isso aqui vai ser do tipo gênero. Vai ser aqui sex. Só para mudar. Tá? Beleza? Então vamos lá. Aqui então. Oi? Não, eu criei fora da classe. Deixa eu ver. Deixa eu ter certeza aqui. Na pessoa. Exatamente, eu criei. Aqui termina a classe, né? Ó. E aqui termina o namespace, na verdade. Então, se eu diminuir aqui. Ó, a classe está aqui. Está dentro do namespace. Mas poderia criar dentro da classe também. Até é uma boa ideia criar dentro da classe. Que diz que, daí eu encapsulo, eu digo que diz respeito só à pessoa. Isso. A pessoa tem um gênero. Então vou seguir por digestão. Tá? Então beleza. Caso cliente, então vamos lá, a gente cria aqui. Pá. Se tiver checado então masculino, o sexo dele a gente vai colocar do tipo masculino. Aqui é a lista. Beleza? Só o acesso fica diferente, né? Porque daí quando eu coloquei dentro de pessoa, é pessoa.gênero.masculino. Se eu colocasse fora, seria direto gênero com masculino, exatamente. E ele vai atribuir uma string ou uma valor verdadeiro? O que ele vai atribuir é gênero. Entendeu? Tu criou esse valor. Tu criou esse tipo de... essa lista. Então, ali ó. É gênero, pessoa.gênero. Tá? Se não, né? Se não, ele vai botar no sexo feminino. Certo? Ok. O que mais tem lá? Vamos olhar o formulário aqui. Só, né? Até tem essa mesmo, mas não implementei. Então vamos lá. E eu criei a instância e preenchi apenas nesse momento. Certo? Preenchi. Por que eu só preenchi e depois que eu matar o formulário, inclusive eu vou perder essa instância, né? Porque a gente ainda não está salvando em banco. Ainda não. Mas daqui a pouquinho a gente vai. E a gente vai recuperar tudo isso. Beleza? Então vamos lá. Start. Vamos ver o que acontece aqui. Está lá minha aplicação. Cliente. A ordem aqui está uma bosta. Cadê o senhor aqui? Tal. Pá. Tom.
masculino, feminino, um ou outro, né? Não pode ser os dois, certo? Vamos dar uma parada aqui pra ver. Cadê meu Visual Studio? Aqui. Vamos dar uma parada? Aqui não tem segredo, né? Não é aqui. Aqui, na verdade. Né? Então, no salvar, acessamos cliente, colocamos os dados para dentro. Aqui ele vai checar se é um masculino que está checado, e é, né? Está true. Beleza? Terminou. Tá aqui, na variável CLI. Tem lá os dados. Inclusive eu implementei aqui uma propriedade gay. Né? Notem que automaticamente o sistema colocou false. Certo? Detecta, inteligente o sistema. E aqui eu coloquei um ID, e depois eu vou explicar para vocês para que eu vou usar. Na verdade, só um modelo para depois a gente trabalhar com um banco de dados orientado a objeto. Tá? Não, eu implementei. Tá? Eu implementei, mas depois eu mostro para vocês. Mas o código do ID, quando colocar no banco, ele cria automático. Tu tem que pensar sempre assim, onde é que está o escopo da tua variável? A minha variável está nesse escopo de salvar. Quando terminar o salvar, ele morreu. Se eu tivesse um cara que fosse um escopo maior, por exemplo, assim, o escopo do formulário eu declarasse esse cara, só quando o formulário fosse fechado. Se eu tivesse um cara global lá no programa, declarasse ele, e aí chamasse aí quando a aplicação fosse fechada. Então tem que sempre considerar, ele morre quando sair do seu escopo. Beleza? Deu para entender, pessoal? Quem é que não entendeu? Ou tem alguma dúvida? Tranquilo? Então, a missão de vocês é produzir os demais cadastros. Os demais, não precisa todos nesse momento, só precisa aqueles que eu listei no form aqui, no menu. Esses nesse momento. Né? Vocês vão ver que quando vocês criarem contas, por exemplo, cadastro de contas, eu preciso selecionar qual agência pertence. Né? Não se preocupe com isso agora. Depois, quando a gente gravar em banco, começar a gravar no banco orientado a objeto, a gente faz essa carga, eu ensino vocês como acabou buscar do banco e trabalhar direto com a informação recuperada. Como bater na mão? Não, fazer na mão. O quê? Fazer o saldo de dinheiro e tal. Não, a gente não vai trabalhar com um banco relacional, a gente vai trabalhar com um banco orientado a objeto. É que, na verdade, quando o banco, como tu está programando orientado a objeto e o banco, o SGBD será orientado a objeto, tu não te preocupa com isso. Só manda ele gravar. Tu cria instância, como eu criei ali do cliente, preenche os dados e diz assim, salva essa porra. E não te preocupa nunca mais com isso. Tu tem o objeto relacionado. Quando tu cria uma conta, tu tem uma agência Cria a instância de agência e associa. E ele faz. E tudo é amor. É essa aqui, cara. Cadastro cliente. O que tu quer ver? É um formulário que eu adicionei que se chama cadastro cliente. Lá onde eu chamei no formulário 1, quando eu clico aqui, é isso? Eu instancio e dou um show. Beleza? Pode ser. Cara, o ano passado eu trabalhei com o MongoDB, que é o cara que ele é a base do Cassandra, que é o Facebook usa. Qual? Não conheço, cara.
cara aqui, não tem? Hã? Oi? Meu sonho era abrir direto daqui, né? Abre. Abre mesmo. Era só um sonho, mas ele abre mesmo. Ah, então tem a... Engraçado que tem aqui. Ah, esse é o antigo. Lógica e o Windows. Não precisa. Hã? Não, não precisa. Por quê? Ah, o teu mesmo nome? A vida é muito curta para remover pendrive com segurança. Já. Não, queimar não, eu já vi perder os dados que tinha gravado. E o único que eu vi fuder, mesmo assim por causa disso, ele era um pendrive que, pá, daí assim tinha um monte de coisa, um cara trifoda, um cara diretor de opção. Daí eu não sabia o que fazer, né? O cara foi lá com o bagulho, ah, só deu o bagulho. Daí nós, pá, daí abrimos o negócio, aí tinha um cartão SD, era só uma carcassinha. Tinha um cartão SD, daí tiramos um cartão SD, botamos no leitor, tava tudo lá, bah. Que sorte. Bah, daí saímos com moral, né? Ah, só recuperamos